que ajeitar muita coisa quando eu vou gravar ali. Então hoje eu tô gravando aqui, e aí o próximo eu gravo no Blue Yeti, o outro eu gravo no mini microfone. E assim a gente vai indo pra conversar sobre esse livro aqui da Hunger Games. A minha edição tá toda, eu comprei usada na biblioteca, né? Então ela tá toda detonada aqui, ó, rasgada aqui na ponta, manchada com as páginas. Mas tudo bem, eu nunca nem li o livro em inglês. Eu li toda a série, os 3 primeiros livros, né? Que foi o que foi lançado na época que eu ainda tava no Brasil. Eu li todos em português, mas eu ouvi os audiolivros em inglês. Então é a primeira vez que eu tô, na verdade, lendo esse livro e reparando que tá tão estragadinho, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então, se você nunca leu a série dos Jogos Vorazes, escrito pela Suzanne Collins, quero deixar avisado nesse vídeo que vai ter spoiler, tá? Eu vou estar dando spoiler porque eu vou falar sobre todo o livro, toda a história, toda a série. Então, se nunca leu, nunca viu os filmes, sei lá, tem interesse em ler, pausa o vídeo agora, vai assistir outro vídeo aqui no canal e volta no futuro pra ver esse vídeo aqui, porque vai conter spoilers, tá? Segunda coisa que eu queria dizer, Suzanne Collins pra mim é uma das melhores escritoras modernas. Eu acho a escrita dela interessantíssima e o mundo que ela criou muito presente, muito atual. A gente pensa que nunca vai existir uma coisa assim. Deixa eu falar pra vocês a situação do país em que eu me encontro agora. Eu não duvido que daqui a pouco não vai ter uns Jogos Vorazes aqui também, viu? Vou falar pra vocês, tem que rir pra não chorar. Então eu acho que as críticas que ela faz e a reflexão que ela faz sobre política é muito atual, muito poderosa e muito importante. Por isso que literatura, ler livros e tal é tão importante mesmo nos livros que a gente acha que talvez seja bobinho, os livros que a gente acha que talvez seja de adolescente, como esse livro foi marcado, né? Infanto juvenil, jovem adulto. Tem muita coisa que a gente pode tirar de lição pra nossa vida atual mesmo, nos livros de romance, romantasy, que tem os elfos e não sei o que lá. Tem sempre alguma coisa de política envolvida, alguma coisa de dos mais menos afortunados, né, tendo que lutar pra conseguir o que eles precisam, enquanto quem tem muito dinheiro fica lá sentado no seu lugar de poder. Então, são reflexões importantes de se fazer. E a Suzanne Collins, ela é super política, então os livros eles vão trazer muito essa parte de política, tá? E ela criou um mundo tão interessante, né? A história se passa em Panem. Ela criou essa história tão interessante que até hoje ela consegue escrever livros e mais livros, né? Sobre esse mundo, esse universo que ela criou. Tanto é que no ano passado nós tivemos o lançamento, né, do 5º livro, e no ano anterior, ou 2 anos atrás, nós tivemos o lançamento do 4º livro, que são prólogos, né, são antes dos Jogos Vorazes. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Os Jogos Vorazes, a nossa personagem principal é a Katniss, Katniss Everdeen. E a Katniss vive no Distrito 12. Então, Panem é um mundo dividido entre distritos e cada distrito tem uma função dentro da sociedade, baseado onde eles estão localizados no mapa. Basicamente, teve uma grande guerra, destruiu tudo e se reconstruiu Panem. E Panem tava lá com todo mundo, com os pobres e com os ricos, né? Então, distrito 1, distrito 2, todos ricos. E aí vai indo até chegar no distrito 12, que são os mineradores de carvão. Tava tudo indo bem, mas tinha também o distrito 13. E o distrito 13 tentou causar uma revolução pra tirar o poder, né, dos super poderosos lá do distrito da capital, né, da capital. Então tem a capital, e que não é um número de distrito, é só a capital, onde mora todo mundo super rico, incluindo o presidente Snow. E eles tentaram criar uma revolução que não deu certo. O distrito 13 foi completamente destruído por uma bomba. E para se lembrar sempre dessa revolução que não deu certo, para lembrar os seus súditos, né, o pessoal desse mundo de Panem, foi criado os Jogos Vorazes. Então
os Jogos Vorazes em si, certo? A Katniss tem uma irmã, a Prim, e a mãe dela, o pai dela morreu numa explosão da mina de carvão há alguns anos atrás. E por causa disso, a mãe dela se retirou do mundo, meio que assim, entrou numa depressão profunda, não conseguia cuidar das meninas, não conseguia fazer nada. Então quem teve que tomar conta de tudo foi a Katniss, que ela tá agora. O livro começa com ela com 16 anos. Então ela teve que cuidar da irmã dela, ela teve que cuidar da mãe dela, ela teve que garantir que eles iam ter comida. E ela tinha aprendido a caçar com arco e flecha com o pai dela, antes dele morrer. Então ela teve que fazer todo esse processo aí de cuidar da família dela, depois que o pai dela morreu. O melhor amigo dela é o Gale. O Gale também é do Distrito 12. E o Gale tem vários irmãos. E ele também é o irmão mais velho. E ele também tem essa responsabilidade de cuidar da família dele, da mãe dele, dos irmãos dele. Então, eles sempre vão caçar sozinhos, os dois juntos. O que acontece? Eles não são permitidos de caçar. Eles ganham, sei lá, uma farinha, um pão da capital, e é isso. E tem arames farpados pela floresta toda. Mas o pessoal, os guardas ali do Distrito 12, gostam de comer carne. Eles gostam de comer veado, coelho, esquilo. Então, eles meio que fazem vista grossa pra Katniss ir debaixo da cerca onde tem um furo e caçar com o Gale, porque eles querem a comida também. Então, eles meio que deixam assim. E ela vende tudo no mercado negro lá, onde, tipo, é ilegal as coisas que ela vende, mas é onde ela faz um pouco de dinheiro. E ela também troca por mantimentos e coisas pra família dela, certo? O Gale não é bom no arco e flecha, ele é ótimo em armadilhas e estruturas. Ele é bom no arco e flecha, mas ele não é excelente como a Katniss. A Katniss consegue matar um esquilo no olho sem tornar a carne ruim nem nada, sabe? Então, ela é excelente no arco e flecha. E aí a história começa com os dois indo lá caçar, porque é o dia que os tributos vão ser definidos para o próximo Jogos Vorazes. Então eles têm que todo mundo, o distrito todo, se vestir e ir lá fazer fila. Todo mundo bota o nome e vai ter a parte que vai ser sorteado quem vai ser os tributos, né? Quem vai ir pra morrer, basicamente, porque Distrito 12, eles não têm comida, eles não têm treinamento, eles não têm nada disso. Enquanto que, tipo, no Distrito 2, 3 e 4, eles têm literalmente carreiras onde eles treinam pra ser tributos e se voluntariam pra ser tributos nos Jogos Vorazes pra ganhar. Então esses distritos geralmente ganham a maioria dos Jogos Vorazes, tá? Então, ela vai ter esse tributo aí, esse sorteio do tributo. E eles estão todos lá, tranquilos. E aí a Effie Trinket, que é a moça da capital, vem lá pra sortear os nomes. E o primeiro nome que ela sorteia é o das meninas, né? E ela tira o nome da Prim, da irmã da Katniss. É o primeiro ano que a Prim tá participando dos Jogos Vorazes do sorteio. Ela tem 11, 12 anos. E o nome dela só tem um papel, porque a Katniss nunca deixou ela botar, tipo, nunca deixaria ela botar o nome dela mais vezes, né? Pra ter comida. A Katniss garantiu que elas tinham comida. E o único nome dela foi sorteado. Então a Katniss se voluntaria, né, pra ir no lugar da irmã dela. Ela grita no meio do povo todo ali da praça que pra escolher ela, que ela quer ir no lugar da irmã dela. E aí, então a Katniss Everdeen se torna o tributo do Distrito 12, né? E aí tem toda aquela comoção, porque o que a televisão quer, o que a capital quer? Quer um show, né? Quer um Big Brother, quer uma coisa assim. Então pra eles, aquelas câmeras, aquela coisa toda é muito interessante, né? É um voluntariado, ninguém é voluntário no Distrito 12. Então foi bem forte. E aí na parte dos meninos nós temos Peeta Mellark. Peeta Mellark é o menino sorteado no dia. E o Peeta é o filho do padeiro. A Katniss viu ele de vez em quando, mas ela conta uma história de que quando ela tava com muita fome, ela não tinha conseguido. O pai
praticamente morrendo de fome. Ela tava quase desmaiando de fome, sentada debaixo da chuva. E o Pita viu ela, e ele é o filho do padeiro, né? E ele propositalmente queimou 2 pães que ele tava fazendo. E a mãe dele jogou os pães, mandou ele jogar os pães pros porcos. E ele jogou um pão pra Katniss. E depois ele apanhou muito da mãe dele e tal. Mas ele fez isso de propósito porque ele viu o quanto ela tava com fome. Então ela se lembra do Pita por causa disso. Mas ela não confia em ninguém. A Katniss, ela teve que se virar desde muito nova, muito cedo. Então ela não confia em ninguém. Quando ela vai para os Jogos Vorazes, ela se despede da família dela e o padeiro vem falar com ela. E ela pede, né, o pai do Pita, e ela pede pra ele cuidar da Prim pra ela, e pede também pro Gale cuidar da Prim e da mãe dela, porque a Katniss que cuidava de todo mundo, né? E então ela acha estranho o padeiro vir falar com ela e tal, falar que vai cuidar da Prim e pra ela se cuidar e tal. E eles vão então pro trem. Na mesma hora eles são levados pro trem e levados pra capital, onde vai acontecer os Jogos Vorazes. O Gale fala pra ela, né, tu precisa pegar um arco e flecha, tu precisa, essa é a tua vantagem, precisa pegar um arco e flecha. E aí, no trem, então eles conhecem, né, já conheciam antes o Haymitch, que é o único vencedor do Distrito 12. Essa edição aqui é a edição 74 dos Jogos Vorazes, tá? O Haymitch venceu a edição 50. Então a cada 25 anos eles fazem o chamado Quarter Quell, onde é um Jogos Vorazes especial, alguma coisa especial. Então essa aqui é a edição 74. O Haymitch venceu a edição 50, que foi uma edição especial. E eu não vou entrar muito porque esse aí é o 5º livro, o livro que ela lançou no ano passado, retrasado. Então, eu não vou falar muito mais. O Haymitch basicamente é um alcoolista que só bebe e não ajuda os tributos em nada, praticamente. E a Katniss fica muito brava com ele, basicamente joga uma faca nele, na mão dele, querendo a atenção dele, querendo que ele guie eles. Como que funciona quando tu vence os Jogos Vorazes? Tu se torna mentor dos próximos tributos, de novo. Então todo ano nos Jogos Vorazes tu vai ser mentor para novos tributos. Então o Haymitch é o mentor deles, tem que ajudar eles com as coisas dos jogos, com a politicagem, com ganhar o afeto das pessoas, porque é um Big Brother, sabe? O pessoal vota, te ajuda lá. Se tu tá machucado, coisa assim, eles podem te mandar remédio, podem te mandar comida se tu tá com fome. Então tu precisa ser gostado pelos ricos e famosos da capital. Então o Haymitch não tá ajudando eles em nada, ele só tá bebendo e tal. E a Katniss fica bem brava com isso. E ela não confia no Pita ainda. Aquele momento que ela tava com fome foi o momento mais fraco da vida dela. Então ela se sente assim, ela é muito orgulhosa. Então ela acha que tipo, o Pita tem uma vantagem sobre ela por saber que ela passou por aquilo, sabe? E aí eles chegam lá na capital e tal, e tem toda uma preparação. A Katniss tem que ser toda preparada, toda bonita, eles mudam tudo e tal. E aí ela conhece o Sina. O Sina é o stylist dela, ele que vai criar a roupa dela, ele que vai criar a imagem dela, ele que vai ajudar ela a chamar a atenção do público. Então eles têm a primeira apresentação, né? Aí eles olham todos os tributos no trem, todo mundo que tá indo e tal. E eles têm a primeira apresentação. E a Katniss ganhou do mercado negro lá, de uma das mulheres lá, um pingente de um tordo. Ele foi traduzido pra tordo no Brasil, mas é um pingente, esse pingente aqui, do Mockingjay. Nos Estados Unidos ele chama Mockingjay, que é um passarinho, é bem característico lá daquela região. E o Mockingjay, ele foi geneticamente modificado por um tempo pela capital para um
Mas é que um passarinho espião que ouviu o que as pessoas falavam e depois falava lá na capital. Mas o Mockingjay, ele ouve um canto e ele canta de volta o mesmo canto. Então, o que aconteceu? A capital botou os Jabberjays, né, o Mockingjay geneticamente modificado, pra ouvir quando tava acontecendo a revolução, aquela primeira revolução que eu falei. E o pessoal percebeu e começou a dar informação errada na capital. Então eles mataram todos os Jabberjays e acabou que não conseguiram matar todos. E aí se criou o Mockingjay, que não é um espião, mas repete tudo que tu fala, uma coisa assim, não me lembro direito. Mas tem alguma coisa a ver com a revolução. Então o Cena cria a roupa toda dela, mas sempre coloca esse pin nela pra ser o símbolo dela, da Katniss, o Mockingjay. E o Cena é um amor, ele é super querido. E ele cria uma roupa pra eles entrarem na carruagem, ela e o Pita. E ele fala pra eles entrarem de mãos dadas, pra eles serem uma unidade e pra eles sorrirem. E ele coloca fogo nessa roupa na carruagem. Então quando ela tá entrando, a carruagem liga e acende aquele fogo todo. E todo mundo fica tipo, meu Deus, por quê? Porque o Distrito 12, eles são o pessoal das minas de carvão. Toda a roupa era sempre carvão, carvão, carvão. Uma roupa tediosa, toda de preto, carvão, carvão, carvão. E aí ele quer fazer uma coisa diferente, sim, carvão, mas o carvão queima. Então ele quer fazer pra ela realmente chamar a atenção, né? Pra ela e o Pita realmente chamarem a atenção. Então eles chamam muita atenção na entrada. E eles se dão as mãos e tal, mas ela não consegue confiar no Pita, porque no final eles têm que se matar. Só um sobrevive, só um sobrevive. Então tu pode criar alianças no começo do jogo pra conseguir se manter vivo por mais tempo, mas no final das contas só um pode sobreviver. Então eles vão treinar, né? Eles têm um tempo antes dos jogos vorazes começarem, onde eles treinam várias coisas. E o Haymitch fala pra ela não treinar o arco, pra ela não mostrar as habilidades dela com o arco e flecha. Então ela não mostra as habilidades dela com arco e flecha, ela treina com facas, com armadilhas, com coisas diferentes, pra se virar lá nos jogos vorazes. Mas ela não treina com arco e flecha. E lá no treinamento ela conhece a Rue, que é uma garotinha do Distrito 8, eu acho, que é a mais novinha de todas, da mesma idade da Prim. E ninguém podia se voluntariar por ela. E então a Katniss meio que cria essa proximidade com a Rue, né? Esse carinho com ela, apesar de não falar muito com ela. Mas justamente porque ela vê a Prim nela, né? Então tudo que a Katniss sempre fez foi tipo pra voltar pra casa, pra cuidar da Prim e da mãe dela, sabe? E então eles continuam treinando e aí eles têm um teste. É um teste ou entrevista primeiro? Deixa eu ver. Então aqui no treinamento é que os capítulos não tem título, então eu não sei exatamente como que tá acontecendo. Então eles têm um teste onde eles vão mostrar para os caras que criam o jogo, que são os principais sponsors, que são os principais criadores do jogo. Eles vão mostrar a habilidade deles e esses caras dão uma nota pra cada um deles de 0 a 12, eu acho. Quanto mais alto, melhor. Que significa, tipo, fica de olho nessa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui vai ser importante, vai ser uma pessoa boa pra colocar apostas, tipo, rola muito dinheiro, rola aposta, rola muita coisa. E a Katniss vai e ela pega um arco e flecha e eles não, o arco e flecha não é igual dela, então a primeira flecha ela não acerta muito bem. Então ela treina um pouquinho com a flecha e aí ela pega de novo o arco e flecha e coloca a flecha bem no centro do coração do boneco lá que ela tinha que acertar.
quando ela se vira pro pessoal, ninguém tá olhando. Eles estão tudo conversando, rindo, comendo, ninguém tá prestando atenção no que ela tá fazendo. E a Katniss tem um temperamento bem explosivo, e ela se irrita, e ela pega uma flecha, e ela atira a flecha na maçã que tava na boca do porco, no meio da refeição dos caras. E aí todo mundo olha pra ela, tipo, e aí ela fala, obrigada por sua consideração, e sai. E é icônico, e ela ganha uma nota super alta, por isso ela fica morrendo de medo que a nota dela vai ser super baixa. E ela ganha uma nota super alta por isso. E aí depois disso eles têm a entrevista com logo antes deles entrarem, né, no jogo. E na entrevista o Cina coloca ela num vestido, e toda vez que ela se move, o vestido tem as chamas, né? Então ela é conhecida como a garota em chamas, né? E ela fala que ela não é boa na entrevista, ela não é boa com pessoas, sabe? Ela não é boa pra falar todas as coisas. E depois da entrevista dela, vem a entrevista do Pita. E eles estão. A estratégia deles é fazer de conta que eles estão, tipo, não meio que juntos, mas que eles são amigos, que eles vão lutar juntos e tal. Eles treinaram juntos. E o Pita na entrevista fala que ele é apaixonado por ela e que ela não sabe. Então todo mundo fica tipo, meu Deus, um casal que romântico. Ai não, um deles vai morrer porque todos têm que morrer. Nossa, e aí ele cria toda uma comoção. Então tudo que a Katniss tem em destreza no arco e flecha, em ser irritada, em querer lutar contra a injustiça, o Pita, ele tem em cuidado e ele tem em relações públicas. Ele sabe como mudar o povo ao favor deles. E fazendo isso, ele colocou o destaque na Katniss. Tudo que o Pita faz é para que a Katniss sobreviva, porque ele realmente gosta dela. Então ele colocou, como todo mundo, ele fez ela a criatura mais desejada do mundo naquele momento, porque se um tributo quer, então tem alguma coisa nela que é super incrível. E eles são dois românticos e tal, e eles decidem que eles vão jogar essa estratégia no jogo, que eles estão juntos, romanticamente envolvidos, e que eles vão jogar essa estratégia no jogo pra sobreviver. Aí nós começamos a parte 2 do livro, que é onde eles finalmente vão pros Jogos Vorazes, né? Pra dentro da arena. E assim, se eu for explicar tudo o que acontece dentro da arena, eu vou ficar 55 horas falando, tá? Mas muita coisa acontece, muita aventura e tal, que essa parte é muito legal de ler no livro, muito legal de ler no filme. Aliás, os filmes dos Jogos Vorazes são uma das minhas adaptações favoritas, porque eu acho que eles mantiveram bastante coisa como tava nos livros. E apesar da Katniss ser um pouco mais velha nos filmes, eu acho, né? Ela é perfeita. Esqueci o nome dela agora. Absolutamente perfeita. Eu acho que ela incorporou muito assim a Katniss e o Peeta também. Então eu acho os filmes muito, muito bons. Mas algumas coisas que acontecem aí nos jogos, tá? Primeiro, parece que o Peeta se uniu com o pessoal das carreiras que quer matar a Katniss porque ela recebeu uma nota tão alta, tá? Então, na verdade, pra todo o público parece que ele tá traindo a Katniss, mas ele tá tentando fazer um jeito de proteger ela. Segundo, ela se alia, né, com a Rue, como eu falei, a guriazinha do Distrito 8. E elas decidem, e elas conseguem fazer um monte de coisas juntos, e vai um monte de gente morrendo e tal. E elas criam um plano pra ver como que os carreiros estão guardando todas as coisas e tal. Várias coisas acontecem. E a Rue morre. E é uma das cenas mais tristes em absolutamente todos os filmes. Pra mim, é uma das cenas mais tristes. E quando ela morre, a Katniss, ela pede pra Katniss cantar pra ela. Ela que ensina a Katniss dos Mockingjays, que eles cantam a música e tal. E ela pede pra Katniss cantar uma música pra ela. Então a Katniss canta uma música de dormir assim, muito, muito, muito triste. Eu queria ver se eu achava aqui. Já eu pulei um monte de coisa dos
é o símbolo dos 3 dedos no ar. E todo mundo, e o filme, ai, o filme fez um ótimo trabalho, porque aqui nós não temos ideia, porque a gente lê a história através dos olhos da Katniss, então a gente não faz ideia de como tá acontecendo fora do mundo, como o mundo tá vendo isso, né? Mas no Distrito 8, todo mundo coloca os dedos pro alto. Tô chorando pela morte da Rue e agradecendo o que a Katniss fez, né? Então, várias coisas aí acontecem. Katniss quase morre, se reencontra com o Pita tá quase morrendo, ela vai salvar ele, né? Eles continuam aquele plano deles de que eles estão juntos o tempo todo, eles só se dividiram, né? Um pouco pra conquistar e tal. E tem um aviso no ar que fala que pela primeira vez em todos os Jogos Vorazes, 2 campeões do mesmo distrito podem vencer. Então ela se dá conta que ela e o Pita não precisam morrer, que eles podem vencer. E em algum ponto aí desses Jogos Vorazes, ela começa também a desenvolver sentimentos pelo Pita. Ela não tinha nada com o Gale, mas todo mundo esperava que eles iam virar namorados e se casar, porque eles estavam sempre juntos, melhores amigos. O Gale gostava dela, todo mundo sabia. Mas ela começa a desenvolver sentimentos pelo Pita. Pita, meu amorzinho. Então ela decide procurar o Pita, eles se juntam, eles conseguem, né, salvar a vida do Pita e tal. Acontece mais um monte de coisa e no final tem ela, o Pita e mais um cara. E é muito triste, assim, o final é muito forte. A Suzanne Collins, ela faz cenas, assim, realmente muito, muito fortes, de matança e tal. E é pra abrir os teus olhos mesmo pra o que um regime pode fazer com a sua população, tá? Com pessoas de poder podem transformar aí a vida de outras pessoas. Então é bem forte. E no final, então, sobra ela, o Pita e esse outro cara. E acaba que o cara morre. E aí vem um aviso dizendo que as regras mudaram de novo e que só pode ter um sobrevivente. Então tem que ser ou a Katniss ou o Pita. E então eles teriam que se matar um ao outro, sabe? Pra ter um sobrevivente. E a Katniss fala pra ele assim: tu confia em mim? Ele fala: confio. Então ela tira algumas frutinhas que são que te matam instantaneamente. E ela fala em voz alta: nós dois vamos morrer junto, não vai ter campeão. Pronto, Jogos Vorazes, sem um vencedor, vamos nós dois nos matar. Na cabeça da Katniss, ela tá blefando, tá? Ela não tá querendo causar uma revolução de que não vai ter nenhum campeão. Ela tá blefando, ela quer que eles voltem atrás na regra pra que os dois sejam campeões, porque tem que ter um campeão. Jogos Vorazes é uma maneira que a capital usa pra tomar o poder, pra conseguir o poder, pra continuar com o poder, pra continuar com os seus súditos. Então eles têm que ter um campeão. Então a Katniss, ela não acha que os dois vão morrer, ela tá blefando pra ver se eles voltam nas regras e fazem os dois sobreviverem. Então os dois pegam as frutinhas e quando eles vão comer, e aí ela fala: se morrer, morreu também. Morrer, morreu. Quando eles vão comer, aí fala: não, para tudo, nós temos os 2 campeões aqui. Então, sem querer, sem nem realmente querer, ela desafia o presidente Snow, né? E a capital, porque ela não seguiu as regras deles, né? Ela falou: vocês fizeram uma regra, voltaram atrás, eu vou fazer as minhas regras. Então a Katniss, ela nunca quis ser a face da revolução. Nunca, nunca, nunca. Ela só queria, tipo, ela só é de sangue quente, indignada. E geralmente a gente fala, né, os chosen ones, né, as faces da revolução. Faces da revolução. Nunca é alguém que quer o poder, né? Nunca é alguém que quer o holofote. É sempre alguém que acaba, que é um líder natural e que acaba motivando as pessoas. Então as pessoas começaram a ver na Katniss um símbolo de esperança. E só o que ela tá tentando fazer é sobreviver. Tanto é que quando ela vai conversar com o presidente Snow, ele fala pra ela: o povo todo tá acreditando que vocês são um casal, que vocês são namorados, que vocês se amam.
na volta do corpo, de levar os dedos pro alto, de cantar música pra uva, tudo atos de rebelião. Ela não faz ideia que eles trouxeram tanta esperança pro povo de que tem um jeito e tanta indignação, né, pro povo pra se rebelar. Ela não faz ideia. Então eles, né, vencem, os dois vencem os Jogos Vorazes juntos. E ela tem esse medo aí de que a família dela vai ser morta. E depois disso, gente, ela tem muitos pesadelos. É uma situação traumática, super traumática, super traumática. E então tem muito disso também. Eu acho muito importante falar que essa história, ela não termina com um final triste, mas ela também não termina com um final feliz. Então levem isso em conta quando vocês estiverem lendo o livro ou vendo o filme. A Katniss, ela nunca vai se recuperar de uma situação tão traumática assim. Ela sempre vai ter pesadelos, ela sempre vai ter o Pito também, né? Então ela entende que o Pita nem se liga, na verdade, que a Capitão não gostou dos negócios das frutinhas, ela que tem que explicar pra ele e tal. E eles decidem que eles vão continuar, né, em frente às câmeras, eles vão continuar como um casal justamente pra se proteger. E é assim que o primeiro livro termina. E aí nós vamos vir com o segundo livro, Em Chamas, que eu acho que é considerado o melhor livro da série, da saga. Eu gosto muito do primeiro. Eu acho a Katniss uma personagem muito bem escrita, uma personagem muito interessante, porque ela não queria causar revolução nenhuma, ela não queria, ela tá só tentando salvar a família dela. Quando ela se voluntaria só pra Prina morrer, quando ela faz o negócio das frutinhas, é só pra ela não ter que matar o Pita, porque todo mundo sabia que ela ia ganhar. Ela só tá tentando proteger as pessoas que ela gosta. Ela não tá querendo causar uma revolução no mundo todo, mas ela se encontra sendo aí a face da revolução. E o primeiro livro termina com ela tendo que fazer de conta, né, que nada tá acontecendo, que não tem revolução nenhuma, que ela não é a face da revolução, nem nada. Então essa é a história dos Jogos Vorazes. Eu falei bem pouco dos jogos em si, porque é muita matança, muita coisa acontece. Então quem quiser ler essa parte de quem morre, dos personagens, de todos, né, os 24 tributos, é importante ler essa parte, né. Então essa parte é mais assim de realmente matança com aventura, assim, né, mais ação é a palavra que eu tô procurando. É uma parte de mais ação aí dentro do livro que é muito interessante de ler. Então se você nunca leu Jogos Vorazes, eu 100% recomendo. A escrita dela é super interessante. O livro não é tedioso, ele vai, tudo acontece o tempo todo, tem alguma coisa acontecendo. Super curto, não é muito longo. A minha versão em inglês tem 370 páginas. O livro em português também, mais ou menos isso. Então é um livro super bom se você tá querendo começar o hábito da leitura, começar a ler. É uma história